Glória a Deus! Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em sua vida. Quero compartilhar com você neste momento a palavra de Deus. O texto que vamos ler se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 7, que será o texto base para a nossa mensagem de hoje. Convido a você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, neste texto, Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. A você que pode, é claro, pois se você estiver na direção do seu automóvel agora, neste momento, não poderá fazê-lo. Mas para você que pode, nos acompanhe, por favor. Você encontrou? Amém. E diz assim a palavra de Deus: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vamos ler outra vez. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Encontramos nessa palavra um grande desafio para todos nós. O desafio de ser um vencedor. Assumir a posição de vencedor, pois para ser um vencedor é preciso assumir a posição de vencedor. E este será o tema da nossa mensagem: assumindo a posição de vencedor. Você pode repetir comigo? Assumindo a posição de vencedor. Quero lhe fazer uma pergunta. Você acha que a posição de vencedor pode ser assumida por qualquer pessoa? Sim, é claro, desde que ela esteja preparada para assumi-la. Para ser um verdadeiro vencedor, um campeão, é preciso assumir esta posição. Irmãos, por mais que falemos quanto à importância de ser um vencedor, nunca é o bastante, pois é preciso acreditar, ter fé que isto é possível. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 5, lemos: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você tem crido nesta grande verdade? Pois 8 vezes no livro de Apocalipse, Jesus fez menção aos vencedores. Isto demonstra o quanto Deus se importa em que tomemos posse da nossa posição de vencedor. O vocábulo original traduzido por vencer significa conquistar, prevalecer, obter a vitória, subjugar. No dicionário, temos a seguinte definição para este verbo, que é conseguir o melhor em determinada situação, superar dificuldades, dominar, obter superioridade. O apóstolo Paulo, em sua posição de vencedor, escreve a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, e diz assim a palavra: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está exortando a Timóteo a permanecer em sua posição de vencedor, sua posição de combatente, a bem da verdade. Porém, observe que ele chama o combate de bom. Ele o tem como uma carreira, que a viveu pela fé. Para você entender melhor esta posição de vencedor, vamos fazer uma analogia com o texto de Hebreus, onde encontramos um padrão de qualidade e excelência na posição de combatente do bom combate da fé, frente aos desafios de hoje. Notamos que nesta sociedade pós-modernizada, normalmente as pessoas vivem suas vidas voltadas para o imediatismo e se esquecem de olhar adiante, para o final de suas vidas, às vezes até por medo da realidade. Porém, as Escrituras nos instruem frequentemente a considerar o nosso fim, para vivermos de uma forma melhor agora. O apóstolo Paulo, em sua despedida, disse com o coração aberto aos anciões de Éfeso:
Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Atos, capítulo 20, versículo 24. Ele estava dizendo que suas decisões na vida presente eram orientadas por seu alvo futuro, de completar a carreira. À medida que consideramos sua motivação, vemos que existe um perigo inerente no trajeto dessa corrida. Devido à influência imposta por esta sociedade pós-modernizada, que incide diretamente nas nossas atitudes, convicções, decisões e ações, e leva a uma mudança no curso da verdadeira motivação para que não se termine bem esta corrida, ou que deixemos a nossa posição de vencedor. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo de 12 a 17, lemos: Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se por viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. É de imensa importância considerar o nosso caminho em direção a Deus, consciente de que existe o perigo de não terminarmos a corrida. E isso não tem nada a ver com a salvação, e sim com o cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida. De acordo com o texto lido, precisamos observar com diligência, supervisionar, a exemplo dos bispos em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, que diz: Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. A ideia é a de se verificar as coisas uma segunda vez, ou reavaliá-las. Devemos reavaliar nossa vida pessoal. Precisamos verificar tudo à nossa volta, sabendo que se não o fizermos, arriscamos de não terminar bem a corrida. Somos convocados para uma corrida de longa distância e que existem normas que precisam ser respeitadas pelos atletas ou corredores. O enorme desafio diante dos corredores não é simplesmente correr, mas correr de acordo com as normas e cruzar a linha de chegada. Existem 4 coisas que podem nos impedir de cruzar a linha de chegada. De acordo com esta passagem de Hebreus, capítulo 12, versículo 12, o escritor diz: Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Essa é uma figura clássica daquele que se encontra desencorajado. Precisamos de coragem para aceitar a disciplina de Deus em nossa vida. A Bíblia ensina claramente que todo filho de Deus está sujeito ao castigo, e que esse castigo é a disciplina de Deus dada para que possamos ser participantes de sua santidade. Na corrida da vida, Deus geralmente nos conduz a momentos de disciplina, desafios, horas difíceis ou provas. E, mediante a essas circunstâncias, alguns ficam desencorajados. Uma maratona acarreta para os seus corredores, a certa altura,
um desgaste que não sabem de onde tirar energia. Esgotados, braços soltos e joelhos enfraquecidos, cansados. A disciplina faz com que o atleta não desista, não desanime, pois a disciplina o mantém preparado. O nosso preparo vem por meio de esperar pacientemente em Deus e permitir que a disciplina seja completa e cumpra o propósito de Deus, sabendo que Ele nos ama e tem um plano para cada um de nós e que manterá a chama acesa enquanto estivermos em submissão a Ele. Do contrário, estaremos abrindo portas para o desencorajamento, que impedirá de terminarmos a corrida. Lembre-se que um atleta precisa ter disciplina, alimentar-se bem, ter descanso, treinar bastante e competir conforme as normas. Pois não basta chegar ao final, é preciso ser aprovado. Outra coisa que pode nos impedir de cruzarmos a linha de chegada são os desafios da vida. Lembre-se que o trabalho de Satanás é distrair-nos e manter-nos distante de Deus. Ele envia mensagens à nossa mente, como: você tem sido tão fiel, por que não descansa um pouco? Você já fez o bastante. Deixe que outra pessoa assuma esta responsabilidade. Porém, amados, os atalhos podem nos levar a um final triste, longe da linha de chegada. Em Hebreus 12:13, lemos: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. O caminho do Senhor é reto. Não devemos tomar atalhos, pois só nos levaria para mais longe do alvo. O atalho tem um apelo de se encurtar o percurso, gerando facilidade e economia de tempo. Contudo, os atalhos da vida não passam de desvios. Não podemos nos esquecer que o nosso adversário é um especialista em nos apresentar desvios simples e fáceis de percorrer, porém, que fazem com que não terminemos a corrida. O apóstolo Paulo escreveu: nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Quem pega um atalho em uma corrida é desqualificado. Temos que atentar ainda para o deslocamento. Observamos que haviam entre os atletas alguns que estavam mancos, talvez por terem esbarrado em algum obstáculo no caminho, levando-os, consequentemente, a saírem da corrida. No texto de Hebreus, nesta passagem, havia uma falta de fé e de confiança em Deus, falta de submissão à ação disciplinadora de Deus. A chegada não é a salvação, mas o cumprimento dos propósitos de Deus para a nossa vida. O atleta precisa acreditar que ele é capaz, que é possível chegar à vitória. Precisa confiar em seu preparo e em seu preparador. Precisa assumir a sua posição. O apóstolo Paulo aponta isso com clareza em